8h10, de volta com o Expresso Sonoro dessa quinta-feira, hoje dia 22 de maio de 2025. E hoje a gente conversa, ou recebe aqui no Estúdio Master da UnijuFM, a Elisângela Lucchesi, coordenadora da Vigilância em Saúde de Ijuí, para falar sobre o alerta epidemiológico e os riscos à saúde da comunidade causados pelos vírus respiratórios. De acordo com dados laboratoriais registrados até o dia 19 de maio, Ijuí apresenta uma expressiva circulação do vírus influenza A, com 193 casos confirmados, o que inclui sorotipos H1N1 e H3N2. Além disso, foram registrados outros 117 casos relacionados a diferentes vírus respiratórios. Esse cenário tem gerado preocupação entre as autoridades de saúde, especialmente pela gravidade de algumas ocorrências, né? 6 pessoas precisaram ser internadas em unidades de terapia intensiva, as UTIs, devido a essas complicações. A Elisângela, primeiro, muito obrigado pelo aceite do convite, né, por vir até aqui ao UnijuFM. Começar lhe dando bom dia e bem-vindo aqui ao Expresso Sonoro. Bom dia, Lucas. Bom dia a todos os ouvintes. É com muito prazer, muito carinho que estamos aqui, então, para conversar um pouquinho com vocês. Elisângela, qual a principal preocupação da vigilância em saúde atualmente aqui no município de Ijuí? A gente tem uma preocupação no sentido de que os vírus respiratórios, né, eles estão muito bem adaptados a transmissão de humano para humano. Então, a facilidade com que esse vírus ele se espalha, né, em nossa comunidade, em escala global, é um dos principais fatores da gente se preocupar no sentido das medidas preventivas e de controle que a gente tem que chamar a atenção das pessoas. Os vírus respiratórios, eles são sazonais, né? Então, agora é o momento do início da circulação. O mês de maio, agora a gente observa, então, um aumento expressivo nas pessoas que estão procurando as unidades de saúde, a UPA, pelos sintomas que estão apresentando, né? E com isso, então, a gente vem fazer essa investigação através dos laboratórios para ver quais são os tipos de vírus que circulam no nosso município. A gente tem vários tipos de vírus que são vírus que provocam doenças respiratórias, né? A gente tem a influenza, que você acabou de falar, com 2 sorotipos que circulam no Brasil. A gente tem rinovírus, adenovírus, a gente continua com o Covid, né? O Covid-19 está aí, as pessoas continuam se infectando. A gente tem o vírus sincicial. Então, são vários tipos de vírus que as pessoas podem acabar se contaminando. E todos têm os sintomas muito parecidos, né? Então, o que realmente é efetivo, tá, gente? Nada mais efetivo do que a vacina. A gente tem os 3 principais vírus, a vacina é trivalente, que a gente chama. Então, os 3 principais vírus que podem fazer com que a pessoa adoeça e tenha sintomas graves, por exemplo, a pneumonia, né, elas estão contidas na vacina. Então, a vacina, ela contém aí a proteção contra a influenza A, nos sorotipos H1N1, H3N2 e também a influenza B, né, que são os principais vírus aí que vêm ocasionando as internações clínicas e principalmente os pacientes que estão indo para internação em UTIs, né. Então, a nossa preocupação é alertar a comunidade no sentido de que a vacina está disponível em todas as unidades de saúde, tá, do município, ela é gratuita, e é a única forma efetiva de se prevenir contra esses tipos de vírus. A vacina ela já vem sendo aplicada, ela já entrou no Programa Nacional de Imunização de 2009, né? Então, está mais que comprovado a eficácia, a eficiência dessa vacina na proteção e no controle do vírus influenza em todo o mundo. Quais os principais desafios para sensibilizar a população? Desde 2009 para cá, se sabe da eficácia da vacinação, se sabe de todos os benefícios, né, do pessoal procurar a vacinação e fazer a sua imunização para evitar esses vírus que circulam e que seguem circulando. Então, como sensibilizar, conscientizar a população, Elisângela? Acho que a gente tem que retomar muito isso, né? A gente teve
uma campanha, de governo, né, há alguns tempo atrás, anti-vacina. E isso acabou introduzindo novamente alguns vírus, no nosso país. A exemplo do sarampo, que a gente também está em estado de alerta, que a última vez que a gente perdeu a certificação aí foi em 2019, que a gente perdeu a certificação de que não existia mais o sarampo, né, e agora a gente teve um caso em Porto Alegre. Então, são doenças que a gente chama imunopreveníveis, ou seja, a gente consegue controlar através da vacina, né? E uma vez que as pessoas não se vacinam, o vírus ele pode voltar a circular porque ele está presente em outros países. As pessoas viajam de um lugar para outro, entram em contato com pessoas que estão com esses vírus e aí trazem de volta, né, para o nosso país, para o nosso estado, para o nosso município. E as pessoas que não estão vacinadas, elas acabam entrando em contato. Muitas, às vezes, nem desenvolvem a doença. Mas o vírus estando presente e passando para outras pessoas, essas outras pessoas podem ficar adoecidas, principalmente as mais sensíveis, que a gente chama as crianças, né, os nossos idosos, as gestantes, pessoas em tratamentos, né, que têm a imunidade mais baixa. E essas pessoas acabam adoecendo. Por isso que quando inicia a vacina da influenza ou contra a influenza, a gente chama de grupos prioritários, né, que são esses grupos que, sabidamente, se entrarem em contato com o vírus, a possibilidade de eles terem uma carga viral maior, né, e desenvolver uma doença mais grave, a chance é muito maior essas pessoas terem pneumonia, né, e acabarem internando e agravando os sintomas do que uma outra pessoa. Então, por isso, a gente chama atenção e é um trabalho diário, anual e sempre, né, chamando atenção de que não existe hoje outra forma de prevenção, né, a gente tem formas de minimizar, de controlar algumas, o contato, enfim, mas não de prevenir. Então, a vacina hoje é o meio mais eficaz, tá? É necessário que as pessoas se conscientizem, se é que dá para a gente dizer isso, né? Mas buscar entender que a sua proteção pode salvar também a vida de uma outra pessoa, tá? Então, procurem as salas de vacinas e façam a vacina da influenza que está disponível. Uma forma de se isolar é usar a máscara também, né? A partir do momento que vê ali essas mudanças no próprio corpo e a presença desses sintomas respiratórios ali, é o uso da máscara que a gente já usou lá na Covid, né? Elisane? Isso. Como a transmissão é de pessoa para pessoa, ao tossir, falar, espirrar, né? A contaminação ela vem pelos objetos também, pelas mãos principalmente. Então, quem tem sintomas, efetivamente precisa usar a máscara para não contaminar as outras pessoas, né? Se você estiver em ambientes muito fechados, também a gente orienta que abram portas, abram janelas, é necessário a ventilação do local, é necessário lavar a mão com mais frequência, o uso do álcool gel, né? Retomem o uso do álcool gel ao tocar algumas coisas, enfim, superfícies e ao tossir também, né? E aquelas práticas que a gente chama de etiqueta respiratória, né? Se você tiver lenço que seja descartável, não lenço de pano, que alguns usam, enfim, porque você pode largar em qualquer lugar e as suas mãos vão se recontaminando com isso. Então, panos de descartáveis que possam ser jogados fora e usar a parte interna do braço aí, não as mãos, né, para tapar a boca e o nariz na hora que você for espirrar ou tossir, porque as mãos a gente acaba cumprimentando as outras pessoas, né, tocando em objetos, bota no celular, o outro vai pegar alguma coisa nesse sentido e você vai acabar passando de uma pessoa para outra. É muito fácil se contaminar com vírus, né? Maçanetas de porta é um exemplo. Então, a gente busca esse alerta a todos os locais, porque agora a gente está numa fase de frio, né? Vai iniciando aí os friozinhos, as pessoas tendem a ficar mais acolhidas, em ambientes mais fechados, mais próximas uma da outra.
E acontece isso, que uma pessoa contaminada nesse ambiente vai acabar contaminando todos os demais, né. Os registros laboratoriais até o dia 19 apontam a circulação, então, de 193 casos H1N1, H3N3, e também ainda 117 casos por outros vírus respiratórios. Esse cálculo dos casos é feito de que maneira, Elisângela? A gente tem alguns pacientes que, foram feito alguns testes que são do Covid, porque o que continua sendo monitorado, é o Covid, né, que teve todos os sintomáticos foram monitorados, não somente os positivos. Então o laboratório, LACEN, que é o de Porto Alegre, né, através de algumas coletas do próprio Covid, ele faz essa análise, dos os demais vírus que possam estar circulando, justamente para avisar, né, todos os a as cidades, enfim, de que entrou na cidade a circulação de algum tipo de vírus. Então o LACEN que nos informa, né, que a gente tem a circulação desses vírus no município de uma maneira mais de amostragem, tá. Porque como eu disse, já é desde 2009 que a gente já tem a vacina disponível, esses vírus já entraram como, hã, normais, como rotina a presença deles no meio, né, da nossa comunidade, enfim, de todo o mundo, então eles não são mais contabilizados todos eles. O que a gente tem é uma amostragem que nos informa, então, que a gente tem a circulação do vírus. Por isso, inclusive, que a vacina vem num período anterior a isso, né, para que justamente as pessoas se vacinem, para quando entrar a circulação do vírus, eles já estejam vacinados e protegidos. Para a gente finalizar, fazer esse alerta para a comunidade, né? Tendo em vista que agora está chegando, hoje a gente já teve temperaturas baixas, a previsão para a próxima semana é de temperaturas mais baixas ainda e os riscos eles aumentam ainda mais com esse frio que vem chegando, né? Então, um alerta para toda a comunidade, Elisângela. O alerta principalmente, né, gente, o nosso chimarrão, a gente tomar cuidado, cada um mantenha o seu. A gente parece que está voltando às informações do Covid, né, mas é isso, é mais vírus que estão circulando e a contaminação é da mesma forma, né. Então, é bem isso, evitem aglomerações, evitem ambientes muito fechados, utilizem máscaras, né, retomem esse cuidado. Álcool gel e álcool líquido sempre para limpar superfícies, limpar as mãos, né. A gente fala que, locais onde, a gente né, questão de ônibus, a questão de onde vai aglomerar pessoas, a importância da higienização dos locais, hospitais, enfim, tudo, né, a gente já mandou esse alerta para todos eles também. E principalmente, né, gente, é o autocuidado, né. O principal é a vacina, então se vacine, procure as unidades, façam as suas vacinas, estejam com ela em dias, mas todas as medidas de controles possíveis, lavagens das mãos, enfim, né, que você pode evitar aí, o agravamento dessa doença. E as salas de vacina estão disponíveis, só ir lá procurar, fazer sua vacinação, salas de vacina de referência, né? Cada uma tem no seu bairro e em todas tem a vacinação contra a influenza. Todas têm a vacina. As salas de vacinas, elas estão abertas a partir das 7h30, né, até mais ou menos 11 horas da manhã. A partir da 13h30 até as 16h30, né. Então, em turno integral, a gente tem, a vacina disponível. Elisângela, muito obrigado por nos atender e vir esclarecer esses pontos desse alerta epidemiológico aqui em Ijuí. Muito obrigado. Obrigada a você, Lucas. Estamos à disposição. Um abraço a todos. Elisângela Luquezzi, coordenadora da Vigilância em Saúde aqui de Ijuí, falando com a gente aqui no Expresso Sonoro.